Crianças, vamos lá, tá? A gente vai voltar para o assunto de onde a gente parou, que é reforma protestante, tá bem? Claro que a gente não vai, né, voltar ao assunto todo, tá? A gente vai dar só umas pinceladinhas porque vocês já estão com ele na cabeça, então vai ser mais fácil, tá? Então a gente começou o assunto com reforma protestante, né, falando justamente que a reforma protestante ela aconteceu porque estava acontecendo algumas coisas na Igreja Católica que deixou, tá, que levou, no caso, a reforma a acontecer, tá? Esses acontecimentos foram as vendas de indulgência, né, que eram, vamos dizer assim, naquela época para se livrar do pecado, né? Então a Igreja Católica, ela pedia, inicialmente, como eu já tinha comentado aqui, né, um certo, vamos dizer assim, um trabalho, né? Você, para se livrar do pecado, você tinha que pagar, né, em forma de caridade, e depois ela foi vendo que isso aí seria uma forma mais fácil de requerer dinheiro para fazer a construção da catedral, né, que a gente já comentou aqui, da Catedral de São Pedro. Então, dessa maneira, se arrecadou muito dinheiro, porque a gente sabe que desde lá do Renascimento, as pessoas elas temiam essa relação, né, da pessoa com Deus, né? Então, para se livrar do pecado, eles pagavam o que a Igreja Católica pedia, e assim a Igreja Católica foi ficando rica. Dentro da igreja, a gente vai ter algumas pessoas que vão ficar, né, vão se indignar com essa situação. Uma dessas pessoas vai ser chamados de os primeiros reformadores, que a gente viu aqui, né, John Wycliffe, John Hus, Martim Lutero, né, Martim Lutero que inicia a reforma, né, na Alemanha, tá? E é aí que a gente vai falar agora, tá? A gente viu que esses reformadores, foram perseguidos, né? Uns foram presos, né? Outros queimados na fogueira, né? Como John Hus. Martim Lutero, por ter muito conhecimento, como a Igreja Católica não poderia condená-lo à fogueira, né? Porque causaria um grande tumulto. Então, ele vai pedir asilo, tá certo? Ao conde da Escócia, né? E ali fica escondido durante um bom tempo, depois que ele faz o quê? Tá? Pensa aí, depois que ele faz o quê? Que ele, né, prega na porta, né, da Catedral de Augsburgo, tá? As 95 teses, tá? Então, aí é que começa toda essa repercussão. Por quê? Porque a Igreja Católica vai ao imperador, né, Carlos V, e pede para que ele tome uma providência. Ele faz o quê? Ele faz uma dieta, que é uma assembleia, ele convoca, né, os participantes dessa assembleia para decidir a situação de Lutero. Como Lutero, ele não volta atrás da decisão dele, então ele vê-se obrigado, tá, a se refugiar na Escócia. E lá, tá, nesse refúgio, nesse asilo, tá, ele faz o quê? Ele vai e escreve, né, ele traduz a Bíblia para o alemão, tá bem? Então é aí que, na última aula, foi aí que a gente parou, né? Resumo feito, resumo lembrado para vocês. A gente vai agora para o pensamento religioso de Lutero, tá? A gente já sabe mais ou menos como era, mas a gente vai entrar, tá, mais a fundo nesse pensamento religioso dele, tá bem? Então, vê só. Lutero, ele vai se basear em três principais, tá certo? Três principais teses. Ele justifica, tá? Ele diz, né? Uma da primeira tese dele é a chamada justificação pela fé, tá? O que isso quer dizer? Ele queria dizer o seguinte, que se você, tá, simplesmente pelo fato de você ter fé e você acreditar, tá certo, que Deus era o único Salvador e que você tinha fé e que você, mesmo sendo pecador, você acreditava nele, você já seria salvo, tá bem? Então, isso é o que determina a primeira tese dele, a justificação pela fé. Se você tem fé, se você acredita, tá, em Deus, você já seria salvo.
tá? Porque aí você diz assim, eita professora, então eu tô salva. E isso aí é o pensamento dele, tá? Não é o que de fato seria recebido por Deus, tá? É o pensamento daquilo que ele acredita, tá? Então ele acreditava que se a pessoa já tivesse fé, só tivesse fé já era motivo para salvação. O segundo passo, tá certo? A segunda tese seria o reconhecimento de 2 sacramentos, tá? A Igreja Católica, ela tem 7 sacramentos, tá? Então, ele reduz os 7 para 2, que seria somente o quê? O batismo e a Eucaristia, tá? O batismo é justamente você ser batizado na água, né? Lá na água ficaria todo o seu pecado e quando você saísse da água, você sairia renascido como filho de Deus, tá? E a Eucaristia, tá? É justamente quando você recebe a hóstia, né? Recebe a hóstia na igreja. Então, vê só, ele vai fazer o seguinte, na Eucaristia. Ele nega a chamada, presta atenção no que a tia vai falar. Ele nega a transubstanciação, tá? Transubstanciação, o que é isso? Na Igreja Católica, quando a gente recebe a hóstia, tá? O que é a hóstia? É aquele pedacinho de pão que o padre molha, tá? No vinho. Então, pra gente, né? Para as pessoas que são católicas, elas acreditam que quando o padre, tá? Ela molha, a pessoa, tá? O padre, molha a hóstia no vinho, há uma mudança, tá? Há uma mudança. Ali não é mais pão, ali se torna o corpo e o vinho, tá certo? Se transforma num sangue de Cristo. Então há uma mudança, tá bem? Do corpo, do pão no corpo e do vinho em sangue, tá? Isso é o que a gente chama de transubstanciação, tá? Aí ele passa ele acaba com isso aqui, tá certo? Ele não defende isso aí, a mudança, tá? Do pão no corpo e o vinho no sangue, e ele passa a acreditar, ele passa a defender a chamada consubstanciação, tá? O que seria isso? Ele não acredita que exista a mudança, ele acredita que Jesus esteja presente ali, tá? Não é a carne, não é o sangue de Jesus, mas sim que naquela hóstia, naquele pedaço de pão, com aquele pouquinho de vinho, tá, esteja a presença de Jesus, tá? Então é isso. A diferença de transubstanciação é essa, tá? Para consubstanciação. Na transubstanciação, repetindo, há uma mudança do pão, tá certo? O pão vira o corpo e o vinho vira o sangue. Não é que você vai estar bebendo sangue, mas para quem é católico, acredita nessa mudança, tá certo? É a questão da fé, no que você acredita, tá? Você não vai estar comendo, claro, lógico, evidente, o corpo e tomando o sangue de Jesus. Não é isso que eu estou falando, é na questão da fé. Mas há essa mudança para o católico, tá? Para o protestante, o pão e o vinho representam, tá certo? É a presença, é como se Jesus estivesse ali, tá bem? Por isso a gente chama de consubstanciação, tá? E a terceira tese seria o quê? O livre exame da Bíblia, que a gente já conversou a respeito disso aqui, que seria a livre interpretação da Bíblia, ou seja, cada pastor, né? Cada padre, a partir daí dessa questão que a gente está trabalhando aqui nesse terceiro ponto, teria uma forma de passar a mensagem da Bíblia, tá? Até mesmo porque se eu for ler a Bíblia, uma passagem da Bíblia, eu vou interpretar de um jeito, tá? Se um outro professor for ler, ele vai interpretar de um outro jeito. Cabe a gente sentar, tá certo? Conversar e aí a gente vai dialogar para ver se entra no mesmo consenso. Mas claro, lógico, é evidente que pela lógica,
tá? Ninguém pensa igual, tá? Ninguém vai ter uma interpretação idêntica daquilo, né? Diferente daquilo que a Igreja Católica passava, que todo mundo tinha que pensar de uma mesma forma. Aí vem Lutero dizendo que não, que eu não sou obrigado a pensar da mesma forma, por isso, tá certo, o livre exame da Bíblia, né? Eu interpreto de um jeito, você interpreta de outro, aquela outra pessoa lá interpreta do outro, basta a gente sentar, conversar e aí a gente, tá certo, colocar no mesmo padrão, né, ou parecido, a mesma coisa daquilo que você entendeu, tá certo assim? Então são esses os 3 pontos básicos, tá? A justificação pela fé, tá? O reconhecimento dos 2 sacramentos, que seria o batismo e a Eucaristia, e tá certo, a livre interpretação da Bíblia. Aí Lutero, ele negava, tá certo? Ele negava o quê? A hierarquia clerical, tá? Você pode perceber que na igreja protestante você não tem acima do pastor ninguém. Acima do pastor é Deus. Então o pastor ele não obedece a ninguém a não ser a Deus, tá? A gente sabe que na igreja católica você tem o padre, né? Do padre você vai ter o arcebispo, né? Então cada um vai ter, vai subindo até chegar no Papa a questão da obediência. Isso é o que a gente chama de hierarquia. Tá? Na sua casa você também tem uma hierarquia para seguir, né? Você tem um irmão mais velho, então você obedece ao irmão mais velho, né? Você também obedece a seu pai, você obedece a sua mãe, tá? É uma hierarquia, certo? É isso aí que a gente está trabalhando. Então ele negava essa chamada hierarquia clerical, é por isso, tá? Você lembra de hierarquia clerical, você lembra que o pastor ele não tem, fora ele, ninguém para obedecer a não ser Deus, tá? O celibato do clero, tá? O que é celibato? O celibato é justamente quando os padres, eles não, padre, pastor, padre, papa, tá? Arcebispo, né? O bispo, eles não podem se casar, tá? Ou seja, eles não podem constituir família. Eles têm que ter somente aquela relação ali, tá? Na igreja, né? De convivência de amigos, tá? Então não pode se casar, né? Já na igreja protestante, o pastor ele casa, tá? Porque não tem esse celibato, tá? E o terceiro, a terceira negação de Lutero seria a infalibilidade do Papa, tá? Ou seja, o Papa, ele é representado, tá, até a morte. Então, ele fica lá naquele cargo até ele morrer. Quando ele morre, vai ser eleito um novo Papa, tá? Então, isso aí seria o que a gente chama de infalibilidade. O Papa, tá certo? Na noção do católico, ele não falece. Tá? Ele só vai falecer, né? Ele só vai ter a noção de que faleceu quando passar o cargo para outra pessoa. Praticamente é vitalício, tá? Então, até ele estar vivo. Mas ele defendia o seguinte, tá? O que é que Lutero defendia? Ele defendia a simplificação do ritual religioso, né? Aquilo que a gente já tinha comentado na igreja católica, além do culto, né? Da missa, para falar a verdade, ser muito longa, né? Então, o que é que o pastor faz? Ele diminui o culto, tá? Ele simplifica e a maioria das pessoas eles tendem a ficar mais sentado, né? Então, não tem aquele negócio senta, levanta que tem na igreja católica. Então, eles simplificaram o culto, tá? O ritual. Não utiliza imagem, tá? Então, não é permitido na igreja protestante utilizar imagem. A secularização dos bens eclesiásticos, ou seja, a Bíblia, tá? Alguns objetos da igreja, ele defende como passar de século para século, tá? A substituição do latim pelo alemão, que foi o que ele fez principalmente quando ele estava exilado, né? Que a gente falou aqui no início dessa aula, quase nesse instante, no resumo, né? Quando ele teve que se isolar lá na Escócia, o que foi que aconteceu? Ele aproveitou esse tempo para traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Então foi uma defesa dele, tá? Vê só, por causa dessa questão de tudo que ele defendia, o luteranismo, ou seja, o protestantismo, ele vai se espalhar pelo mundo, tá? Ele não vai ficar somente na Alemanha. A gente também já tinha comentado isso aqui, tá? Então, principalmente por quê, tá? A gente sabe que era muita gente interessada nas terras da igreja, principalmente as pessoas ricas que eram
os príncipes, tá? Os príncipes da Alemanha, eles estavam de olho nas terras da igreja. Então, era um objetivo, primeiramente, dos príncipes derrubar a igreja para quê? Na cabeça deles, eles pensavam que se eu derrubar a igreja católica, eu vou pegar as terras deles. Tá bem? Então, foi uma coisa que eles não conseguiram, foi derrubar a igreja católica, mas eles conseguiram sim diminuir o poder, tá? Mas eles também não conseguiram ficar com as terras da igreja, mas eles imaginavam que iam ficar, tá? Então, de olho nas terras da igreja, eles fazem com que o luteranismo, ele avance, tá? Passe para o restante do mundo, saindo da Alemanha. Outro fato, tá, que vai fazer com que o luteranismo também ganhe força vai ser os camponeses, tá? Os camponeses, claro, que esses não estavam atrás de terra, né? Estavam atrás da salvação, e aí eles vão se tornar adeptos, e a gente sabe que entre príncipes e camponeses a maioria era camponês. Então, se os camponeses eles se tornam luteranos, o luteranismo se torna mais potente, tá? Se torna mais, vamos dizer assim, alcança maior proporção, tá? Vê só, o luteranismo avançou, tá certo? Vai avançar tanto por outros países que vai causar um certo medo em quem? No imperador, tá certo? No imperador Carlos V. Então, Carlos V, que foi aquele, tá lembrado, que convocou a dieta, né? Essa dieta é o que? Foi a reunião para chamar Lutero, né? Para fazer com que ele tirasse aquelas 95 teses que ele tinha colocado lá na igreja, né? De Augsburgo. Só que aí ele não mudou de ideia, foi para a Escócia. Esse mesmo imperador, ele vai ficar com medo do avanço do luteranismo e aí, tá? Ele vai convocar, tá? Essa reunião em 1529. Ele convoca uma nova assembleia. Vamos dizer assim, uma nova dieta, tá? Porque a dieta era como eles chamavam essa reunião, tá? Essa assembleia. Então, isso quando em 1529, ou seja, 9 anos depois, porque a primeira dieta aconteceu em 1520, tá? Vocês podem procurar até lá na anotação de vocês que eu botei lá. Primeira dieta acontece em 1520, em consequência disso, Lutero vai para a Escócia. Tá? Lá na Escócia ele faz o quê? Traduz a Bíblia do latim para o alemão. Em 1529 acontece a segunda dieta, tá? Onde Carlos V ele vê que o luteranismo está crescendo e aí vai fazer o quê? A segunda dieta, eu esqueci de dizer, a segunda dieta acontece na cidade de Espira. A primeira lá na cidade de Worms, tá? Vê lá também na anotação que eu já botei isso. A segunda acontece na cidade de Espira. Na segunda, ele não vai mais, tá certo, pedir que Lutero ele diminua a questão do avanço do luteranismo, tá? Porque Lutero está onde? Está escondido lá na Escócia. Ele vai fazer, tá certo, o quê? Ele não vai poder brigar com os príncipes, porque eles têm terra, têm dinheiro, e nem com os camponeses, porque são maioria. Então, ele vai reconhecer a religião, tá? Ele reconhece a religião, mas ele vai proibir, vê se ele vê a noção, ele vai proibir a propagação, tá? Da religião. Então, não podia mais passar de onde a religião já tinha chegado, tá bem? Vê se ele podia fazer isso aí. Não conseguiu, tá? Por quê? Porque os luteranos, eles vão se revoltar, tá? Principalmente esses camponeses aqui, que eram maioria, vão se revoltar e daí vai surgir o nome protestante, porque eles vão fazer vários protestos. Então, a gente conhece os luteranos pelo nome do luterano, de Lutero, né, no caso, mas a gente vai conhecer, vai ficar chamar, tá, de protestante por causa desses protestos que eles vão fazer, principalmente por causa dessa questãozinha aqui que Carlos, tá, V, o imperador, ele faz, ele determina que a religião pode ser seguida, mas que ela não pode ser ampliada, tá? Então, o que é que vai acontecer? Em 1530, Felipe Melanchthon, tá certo que era uma pessoa, vamos dizer assim, ele não era um príncipe, mas era uma pessoa de certa condição financeira. Ele era protestante, ou seja, ele era luterano, e ele vai fazer uma exposição do luteranismo, tá? Essa exposição com fotos, tá, de Lutero, com a nova Bíblia traduzida do latim para o alemão,
vai ser chamada de Confissão de Augsburgo, tá? Augsburgo, por quê? Por causa das 95 teses que foram colocadas em frente da igreja lá por Lutero. Tá bem? Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que os luteranos fiquem cientes das coisas, né, do luteranismo, vão comprar a Bíblia, tá? Traduzida. E em 1531, tá? Os príncipes luteranos eles vão começar a combater, né, a bater de frente com Carlos V, tá? Por que bater de frente? Justamente por causa dessa proibição aqui, tá? Ele reconhece a religião, mas ele não deixa com que a religião, com que o protestantismo, ele expanda para outros lugares, tá? E aí, o que é que acontece, tá? Quando eles criam, ó, os príncipes luteranos, eles ficam contra Carlos V, mas essa união dos príncipes vão ser chamada de Liga de Smalcade, tá? Quando, olha, presta atenção, a Liga de Smalcade vai ser quando os príncipes alemães se unem, tá? Para ficar contra Carlos V. Por que eles têm que se unir? Porque Carlos V era o imperador, então não vai dar para fazer uma andorinha só no faz verão, né? Então eles vão ter que se reunir, né, se organizar para ficar contra o imperador. Então essa organização desses príncipes vão ser chamados de Liga de Smalcade, tá? Que vai durar, né, vamos dizer assim, esse protesto com o imperador vai durar até 1555, tá? 1555, quando é assinada a Paz de Augsburgo, tá? Essa paz vai determinar o quê? Que a religião, ela vai poder ser seguida, que ela também vai poder, tá certo, passar para outros países. Por quê? Porque fica a contexto, tá, dos príncipes determinarem a religião que eles querem naqueles locais lá deles, né? Então, por exemplo, se eu sou um príncipe, que a minha parte lá, tá, os Países Baixos, então eu vou determinar se lá vai ser protestante ou se vai ser católico, tá? Então ficou assim, determinado na Paz de Augsburgo, agora, tempos depois, tá? Praticamente, ó, mais de 20 anos ali, tá? Teve que esperar esse tempinho aí para poder sair esse acordinho, tá? Então, vê só, a consequência foi o seguinte, tá? Que o luteranismo se espalhou para outros países, principalmente para a França e para os Países Baixos como, por exemplo, a Holanda, que lá os protestantes eles eram chamados de quê? De huguenotes, tá? Cada região vai ter um nomezinho diferente. Então, lá na França e nos Países Baixos, ainda hoje os protestantes são chamados de huguenotes. Na Inglaterra, os protestantes são chamados de puritanos, tá? Na Escócia, de presbiterianos. Ou seja, quando você vê uma igreja presbiteriana, que eu falei errado, você sabe que é protestante, mas a corrente é de onde? Da Escócia. Quando você vê uma igreja que é puritana, tá? Você sabe que também é protestante, mas as correntes, as ideologias são de onde? Da Inglaterra. Se bem que a gente vai ver mais pra frente que a Inglaterra ela vai ter uma corrente, tá, de protestantismo, só que não vai ser bem o luteranismo, tá? Vai ser o chamado anglicanismo, né? Que mais pra frente eu explico para não misturar a cabeça de vocês hoje, né? Então, vai ser maior, tá? O anglicanismo. A gente vai ter, né, o puritanismo, que é o protestantismo, mas vai ser bem menor, feito o catolicismo na Inglaterra, que também é pequeno, tá? Se eu for comparar a Inglaterra com Portugal, Portugal tem o maior número de católicos do que protestantes. E se eu for comparar a Inglaterra, tá, com o número de católicos, a Inglaterra vai ter o maior número de anglicanos, depois puritanos, depois católicos. Tá certo? Então, até a próxima aula, tá? Vou sair da frente para poder vocês fazerem a anotação, mas assistam o vídeo, tá? Cheio!